A vida de Gilda foi marcada por muitas dificuldades financeiras no casamento. Com o marido desempregado, até o básico começou a faltar dentro de sua casa. E esta situação completamente fora de controle fez com que o emocional desta mulher também ficasse seriamente comprometido. Agora, sem estrutura para lidar com a triste realidade, ela chegou a acreditar que sua única saída fosse a morte. Então, meu marido, ele trabalhava, a gente pagando aluguel e tudo, já ganhava pouco. Num dia ele ficou desempregado. Aí as dificuldades foi vindo mais. E eu sofria muito, porque vendo a geladeira só com o leite, ainda ganho pelo posto, que eu não comprava o leite. E assim mesmo continuava difícil. Aí nessa época, eu vendo meus filhos passar essas necessidades, eu peguei uma depressão. E essa depressão me levou assim, até tentar suicídio. E eu peguei o abridor de lata e me cortei tudo, meus pulsos, pescoço, tudo com esse abridor de lata. Aí ele, vendo aquela situação, ele ficou mais desesperado ainda, porque ele também entrou em depressão. Ele entrou em depressão vendo que os filhos, naquela situação... Não havia dinheiro, não havia paz e sequer esperança de mudar aquela situação. Gilda já não mais vivia, ela apenas observava seus dias transcorrerem. Mas foi nesta situação de profunda angústia que ela teve a oportunidade de ouvir uma programação de rádio. Aquelas palavras foram fortes, capazes de lhe motivar a partir em busca de ajuda. E assim ela chegou a uma reunião. E eu, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, eu resolvi ligar o rádio. Aí eu liguei o rádio e eu coloquei na rádio, passando de uma na outra, e eu achei a igreja. Foi transformando dia após dia. Aquela depressão, aos poucos ela foi desaparecendo. Eu abri o próprio negócio, montei o meu salão de cabeleireira. Hoje eu trabalho por conta, ele também. E a vida da gente começou a mudar. E hoje, Gilda é esta mulher forte, que conseguiu alavancar sua vida profissional, tornando-se uma pessoa realizada e completamente feliz. Mas ela sabe que jamais teria conseguido chegar até aqui sozinha, sem a prática da fé que aprendeu a utilizar, de acordo com os ensinamentos recebidos. Eu tenho meu salão de cabeleireira. Cada dia Deus aumenta minhas clientelas e eu estou muito feliz. Hoje eu sou uma mulher feliz e realizada. Boa tarde, igreja. Boa tarde, igreja. Agora está melhor. Algum palpite sobre qual o tema do Conexão hoje? Vamos lá, palpites. Quem palpita? Alguém? Ninguém? Eu estou ouvindo. Gente, é um palpite sobre o tema do Conexão hoje. Ninguém leu o boletim? Vocês acabaram de ver o vídeo, o que vocês acharam do vídeo? Vai, um pouquinho, o vídeo deu algumas dicas. Diga. Teologia da prosperidade. Você receba seu brinde após o Conexão. A Claudinha irá providenciar no meio do programa. Pessoal, é o seguinte. A verdade é que, desde que o ser humano se entende por gente, ou desde que Adão foi criado, durante toda a história da humanidade, o ser humano ele sempre está em busca de alguma coisa. Então, seja em busca do amor, seja em busca da felicidade, seja em busca da paz, seja em busca do dinheiro, né? Eu acho que todo ser humano, ele, na sua grande maioria,
busca por dinheiro. Afinal, você trabalha não é de graça, você trabalha para pagar suas contas, seu aluguel, e as pessoas, lá no fundo, as pessoas são gananciosas, a maioria delas. Isso está na nossa natureza. O problema é que nós vivemos num mundo hoje capitalista, onde quem tem, quer mais. E o que acontece quando você junta esse mundo capitalista com a igreja? Nós temos então Deus capitalista. E você começa então a fazer barganhas com Deus. Você acha que quanto mais você der, mais você recebe. E é isso que tem sido muito propagado hoje em dia, tem sido muito pregado. Basta ligar a televisão em certos canais, em certos horários, que você vai ver certos programas da igreja, de outras denominações, falando sobre teologia da prosperidade. É engraçado que a teologia da prosperidade hoje, ela tem esse nome, e tem outros nomes também, se você quiser citar aí, mas o que mais hoje se fala mesmo, tem o nome, é a teologia da prosperidade. O engraçado é que não é de agora que tem essa ideia, essa filosofia, né, de que você venha para a igreja, aqui na igreja você vai receber bênçãos, e você é atraído não pela transformação de um coração pecaminoso, você é atraído pelas bênçãos que você vai receber. Você vai pelo que você pode receber, e não pelo que você pode dar a Deus. Então, é engraçado que se você lê a Bíblia, e você consegue perceber que na época de Jesus, os fariseus, eles já tinham essa ideologia. Essa ideologia de que, a ideologia dos fariseus era a seguinte: se você fosse um homem com bastante bens e com bastante saúde, você era um homem abençoado por Deus. Mas se você fosse doente e você fosse pobre, você era amaldiçoado. E Jesus falou e pregou para esses fariseus que acreditavam dessa forma. A questão é que o tempo passou, mais de 2000 anos até agora, e o que nós vemos? Continuamos a ver com uma outra roupagem, com uma outra abordagem, essa mesma filosofia. De que se você quer ser abençoado, você tem que dar, você tem que ir na igreja, dê dízimos, dê ofertas e Deus vai te abençoar. Aqui no Brasil, vocês viram, não dá para negar, né? Vocês deram uma olhadinha no vídeo, conseguiram perceber de qual denominação era esse vídeo. E quais são os propagadores maiores dessa filosofia aqui no Brasil? Eu acho que os nomes mais fortes seriam o bispo Edir Macedo e o missionário R.R. Soares. Dentro dos seus programas de televisão e dentro das suas igrejas e denominações, pregam então abertamente essa questão da teologia da prosperidade. Então eles dizem o seguinte: venha para a igreja que você será abençoado, dê ofertas, quanto mais você der, mais você será abençoado. E aí você pergunta, mas é só aqui no Brasil, Jimmy? Não, lá nos Estados Unidos também é muito mais forte aqui no Brasil essa teologia, essa filosofia. Os pastores, eles têm enriquecido de uma forma muito grande lá. Tanto que eles só andam de jato, conversando até com o Edu, né? O Edu me deu até mais informações, andam de jatinhos, andam de carros, assim, carros importados ou carros muito luxuosos. E aí quando perguntam para esses pastores e esses líderes dessas igrejas, e perguntam assim, mas você acha justo você, pastor, estar andando assim desse jeito, e às vezes um fiel seu está passando necessidade, e fala assim, olha, a questão é que Deus me abençoou dessa forma, Deus me abençoou, e se você quiser o que eu tenho, você tem que dar também, você tem que dar dinheiro para a igreja, quanto mais você der, mais você vai receber. Então, além dos Estados Unidos, quem tem mais também se difundido muito essa filosofia, ela está migrando muito para a África. É um país pobre, um país carente, e quando as pessoas que são pobres ouvem sobre um modo de melhorar a sua condição de vida, é lógico que interessa. E essa mensagem então tem alcançado essas pessoas que estão lá e são chamadas pelo, olha, você que está passando necessidade, você quer melhorar de vida? Então,
Dê o que você tem para a igreja. E aí o que já é pobre, dá ainda o que tem, numa ambição, né, numa ganância de melhorar de vida. É verdade que dentro desse meio existem pessoas que são sinceras naquilo que elas fazem, e apesar de não ter a verdade, elas realmente fazem isso com sinceridade, mas não quer dizer que está certo. No que exatamente consiste a teologia da prosperidade? Então, não sei se você já ouviu, pelo menos acho que aqui no depoimento tinha essa frase, não sei se você já ouviu, olha, seguinte, cara, vem um amigo seu contando às vezes, não sei, olha, cara, eu entrei para aquela igreja lá e a minha vida mudou, eu sou outro, agora eu tenho um carro, eu tenho uma casa, antes eu devia 20 mil, agora eu tenho 200 mil na conta. Quem já não ouviu isso de alguém ou já ouviu isso na televisão? E os pregadores vêm com, então, olha, quanto mais você der, mais você vai receber. Quais seriam os versos que essas pessoas, essa ideologia usa para se basear na Bíblia? Então, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, primeiramente, em Marcos 11, 23 e 24. Então, vou dar um tempinho aí para o pessoal abrir a Bíblia. Vou repetir, Marcos 11, 23 e 24. Que diz o seguinte: em verdade vos digo que quem disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se faz o que ele diz, assim lhe será feito. Pois isso vos afirmo, tudo quanto suplicais e pedis, crede que tendes o recebido, e tê-lo-eis. Esse é o primeiro verso, está em Marcos. Eu vou ler o próximo, e aí, para agilizar um pouquinho, eu só vou citar a passagem, que você quiser procura aí depois. Lucas 11, 9 a 10, que diz o seguinte: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Igreja? Diga. O verso começa, vocês conhecem o verso: pedi e dar-se-vos-á. Batei, pois todo o que e o que busca e o que bate. Todo mundo conhece o verso. João 14, 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E assim, procurando, eu tenho aqui um texto do pastor, eu sou muito ruim de nome, deixa eu pegar o nome do pastor aqui. O pastor Leandro Quadros é aquele responsável pelo quadro A Mira da Verdade na Novo Tempo. E ele fala alguma coisa muito interessante também sobre os dízimos, né? Então, qual o propósito dos dízimos? Deus deu os dízimos para nós, instituiu o dízimo, para que nós, seres humanos, não fôssemos egoístas. Esse é o intuito do dízimo. Só que o pessoal que defende a teologia da prosperidade chega e diz o seguinte, lê Malaquias 3,10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, são versos que você pode usar. Olha, Deus está dizendo, você traga dinheiro à minha casa que você vai ser abençoado e tudo isso mais. Mas será mesmo que esse era o intuito de Deus? Ficaram algumas perguntas, então aguarde um pouquinho e mais para frente a gente volta a conversar.
somos nós, o nosso bom Jesus louvar. Bem, igreja, agora é um momento que eu tenho meio que saudade desses momentos no JA ou no Conexão, como você queira. Que eu já estou aqui na Alvorada desde 2000, eu me batizei em 2000 aqui. E eu já vi muitos programas e tal, e tinha uma parte assim muito legal, onde a pessoa aqui na frente descia e fazia meio que uma dinâmica aí embaixo, falando com as pessoas, eu adorava isso. E a gente vai fazer isso hoje, olha que legal. Eu vou ler de novo os textos aqui, que são textos chaves que o pessoal que defende a filosofia, a teologia da prosperidade usa. Eu vou ler esses textos e você vai pensando aí um pouquinho, refletindo sobre isso. Que eu vou descer, escolher algumas pessoas que vão falar sobre livre e espontânea pressão, sobre este assunto, e vou pedir a opinião de vocês. A gente quer ter um feedback da igreja nesse sentido. Então eu vou lá, enquanto eu leio, você vai pensando aí no que você acha. Se você não achar nada, você fala, olha, eu não tenho opinião. Por quê? Porque depois disso, o nosso amigo Ivan irá fazer um fechamento e vai explicar tudo isso, todas as nossas dúvidas que a gente tem, tá certo? Então vamos lá. Marcos 11, 23 e 24. Em verdade vos digo que quem disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se faz o que ele diz, assim lhe será feito. Pois isso vos afirmo, tudo quanto suplicais e pedis, crede que o tendes recebido, e tê-lo-eis. Lucas 11, 9 e 10. E vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. João 14, 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então são versos que são versos chaves aí para essa teologia da prosperidade. Então, eu junto com a minha amiga Vivi pode ir lá para o outro lado da igreja, Vivi, escolhe alguém lá do outro lado. Eu mirei já uma pessoa desde aquela hora, viu, Maurício? Porque você participou, eu falei assim, eu vou no Maurício primeiro. Então, Maurício, esse é o momento. O que você acha sobre a teologia da prosperidade? Eu não concordo com a teologia da prosperidade, mas eu acredito no que está escrito na Bíblia. Só tem um meio de Deus nos abençoar, é ser fiel. Mas não ser fiel, como que eu posso, barganhando o retorno de Deus. Então eu vou devolver meu dízimo, eu vou ofertar no sábado. Na segunda-feira já vai ficar consultando a conta para ver se cai alguma coisa. Ou, Senhor, e aí, cadê? O Senhor não ia me dar em dobro? O Senhor não ia devolver? O Senhor não ia me abençoar em dinheiro? Não. É uma questão de confiança. Entregar na mão de Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida. Sem você esperar Deus, Ele vai te abençoar. Mas é a única forma que Deus tem para te abençoar, é primeiro você realmente confiando nas mãos dEle e atendendo Ele. Dízimo e oferta. Dízimo, na minha concepção, dízimo é uma obrigação do cristão. Né? Do que? De realmente representar a Deus com os 10%, devolver 10% da bênção que Ele já te deu. Se você tem dinheiro para devolver, é sinal que você já recebeu a bênção, correto? E você está devolvendo 10% daquilo que Ele te deu. E esses 90% não é teu, é dele também. Ele vai te cobrar depois, para saber com o que você fez com esse dinheiro. Se ajudou alguém, você realmente administrou o dinheiro que é dele, né? E a oferta é a gratidão que você entrega para Deus. Então assim, eu acredito sim, que só esse meio você prospera financeiramente. Mas eu não acredito na teologia da prosperidade. Não é barganhando que você tem. Mas Deus, Ele mostra claramente, né? Quer ficar rico? Deixa Deus trabalhar com o seu dinheiro. Maurício é ótimo, né? Ficar esperando na segunda-feira alguém depositar errado na sua conta. Eu errei a conta e caiu lá 100, 200 reais. Nossa, que amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor me abençoou. Tá certo. Bom, e a Vivi? Achou alguém, Vivi? Vamos lá. Ela já, aí é fácil, né? Já foi direto no pastor? Tá bom. Vai, pastor, vai. O grande problema da teologia da prosperidade é que nós, desse ponto de vista, nós colocamos Deus, rebaixamos Deus a nosso nível, e nós que
ditamos para Deus aquilo que Deus vai fazer. Eu determino o que Deus vai fazer na minha vida. Ou seja, Deus ele se torna um office boy do homem. Deus, faça isso, me dê um carro, me dê uma casa, cura a minha família, cura uma doença. Então esse é o grande problema. Quando na realidade a Bíblia ela é muito clara nesse ponto. Ela mostra que, como foi colocado, que o nosso dízimo, a nossa oferta, isso vai como um relacionamento de amor e pela gratidão por aquilo que Deus fez por mim. Tá certo, obrigado pastor, eu estou aqui com o Paulo Fragoso, ele vai dar também a opinião dele. Bem, esses textos que foram colocados, nós vemos aí textos tirados do contexto. Muitas vezes as pessoas imaginam que obedecendo a Deus a vida vai melhorar, e muitas vezes a vida piora, porque muitas vezes você vai na contramão dessas coisas do mundo. Muitas vezes a pessoa perde o emprego, a pessoa acaba terminando o seu casamento e muitas outras coisas, porque quer ser fiel a Deus. E nem sempre Deus tem prometido prosperidade nesta terra. A prosperidade pode ser na vida eterna, na Nova Canaã. Então, isso não é correto. Nós temos alguns poucos exemplos de pessoas abençoadas, e temos muitos exemplos de pessoas que deram a vida para ser fiel a Deus. Então essa teologia não existe, e o que está colocado ali são textos em que Jesus estava afirmando referente a alguma atitude dos discípulos naquele momento que faltou fé para eles, e que fosse pedido segundo a vontade de Deus seria realizado. Então são textos tirados do contexto, que realmente viram uma mentira. Obrigado ao Paulo. A Vivi tem mais uma participação lá do outro lado. Eu acredito que nós temos que pensar que muitas vezes nós olhamos as circunstâncias de nossa vida, e esses textos, eles falam da resposta de Deus a nós. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele sempre responde, como o pastor disse, vida eterna. Então muitas vezes ali é colocado no contexto financeiro, mas nós temos que ver que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, independente de ser financeiro, ou de familiar, ou qualquer coisa que for, Deus responde vida eterna. Então quando Ele fala, pedi e dar-se-vos-á, Ele fala, filho, eu estou dando para você a vida eterna, é isso que você está pedindo? Eu quero dar para você a salvação, independente da circunstância de sua vida. Então eu creio que não seria o foco só na teologia da prosperidade. Eu creio que seja o foco em todas as circunstâncias da nossa vida. Pedir, Deus vai dar se nós acreditarmos que é para a nossa salvação. Amém, obrigado pela opinião. E para fechar aqui nossa participação, melhor do que nada, né? Vamos dizer, colocar assim. Estamos aqui com a irmã Ellen White, e ela vai dar então a opinião dela sobre o assunto. Bom, mais que uma opinião, na vida a gente tem alguns exemplos. E na minha infância eu conheci uma pessoa que ela tinha muitas plantas, e ela sempre pedia que aquelas roseiras dessem rosas o ano inteiro. E eu nunca esqueci disso, porque é a maior prova de que nós não pagamos para Deus para termos a graça dele, para termos direito à salvação. E aquelas roseiras então começaram a crescer, e num determinado momento ela fez um pacto com Deus. Todas as rosas que ali brotassem, ela ou venderia ou ela ofertaria para enfeitar a igreja. E um dia aquelas roseiras começaram e nunca mais elas pararam, e a gente tinha muito trabalho para colher aquelas flores na sexta-feira e levar para a igreja. E esse texto ela sempre repetia para as pessoas para quem ela dava estudo, que todas as vezes que você pedir, não importa em que circunstância você esteja, você tem que ter fé suficiente para receber o que Deus vai te dar. Muitas vezes você pede uma coisa e Deus te responde de uma forma tão maravilhosa, tão superior, que quando Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, não é somente o que nós pedimos, Ele sempre nos dá a mais do que pedimos.
Obrigado, irmã. Várias opiniões aqui foram levantadas. E você que ficou com alguma dúvida, prepare aí a sua mente, o seu coração, que o Ivan, nosso caro amigo, daqui a pouco irá tirar todas as dúvidas que você tem. Então não perca, guarde aí suas dúvidas. Se você teve alguma dúvida, daqui a pouco o Ivan então vai falar com a gente. Aonde quer que seja aqui, escondas teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje pra onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer, até eu morrer. Boa tarde. Nós vimos aqui muitas opiniões e também vimos até alguma coisa no telão sobre testemunho.
e estamos discutindo e falando sobre a teologia da prosperidade, né? E muitas dúvidas passam na nossa mente, né? Muitas dúvidas nós temos no nosso dia a dia sobre o que Deus nos promete, o que Jesus nos prometeu, o que nós temos que fazer para receber algumas bênçãos, né? E gostaria de começar refletindo o porquê que nós escolhemos participar de uma igreja, de uma denominação. Por que nós decidimos fazer parte de uma comunidade que crê em algo, né? O nosso objetivo deve ser renovar a cada reunião, a cada momento que estamos juntos, renovar a nossa entrega, a entrega do nosso coração a Deus, fortalecer a nossa fé, não é? Mas só que quando a gente começa a desvirtuar esse objetivo, as coisas começam a ficar complicadas, né? Um jogador de futebol, como é que começa a carreira de jogador de futebol? Geralmente ele é criança, ele começa ali a se destacar jogando futebol, quem sabe o pai coloca ele para participar daquelas peneiras de alguns clubes, e ele vai. Por que a criança vai para lá? Ela vai porque ela gosta de jogar futebol, ela quer brincar com os outros que estão jogando ali também, e ela começa a se destacar. Quando ela começa a destacar, outras pessoas começam a perceber que aquilo ali é uma mina de ouro, e começam a ter interesse no talento daquela pessoa, daquele rapaz. E aquele rapaz então entra num time de futebol famoso, começa a aparecer na mídia, começa a fazer comerciais e começa a ganhar dinheiro. E aí as decisões desse rapaz começam a ser quais? Ele vai jogar no lugar em que ele se sente mais feliz? Não, ele vai jogar no lugar onde paga mais dinheiro. Ele vai querer participar dos eventos em que tem o maior lucro. Por quê? Porque o objetivo dele não é mais jogar futebol, e sim ganhar dinheiro. Nós estamos vindo até a igreja para quê? Para nos entregar a Deus, levar o evangelho a outras pessoas, ou nós estamos vindo para a igreja para poder ganhar alguma coisa em troca? Olha, eu tenho que ir sábado de manhã para a igreja, senão eu não vou conseguir emprego. Senão aqueles currículos que eu distribuí, ninguém vai me ligar de volta se eu não for para a igreja no sábado. Olha, eu tenho que ler a lição da escola sabatina, senão o meu chefe não vai dar aquele aumento que eu pedi. Porque se eu ler direitinho ali a lição da escola sabatina, aí Deus vai ver que eu estou sendo um bom cristão, Ele vai me abençoar. Então você está fazendo as coisas de Deus, pensando no retorno que você vai ter com aquilo? Não é bem assim que as coisas funcionam. E a teologia da prosperidade, ela não fala só em prosperidade financeira, ela ainda entra num ponto muito complicado. Ela diz que se você devolve o seu dízimo, dá suas ofertas, você ainda vai ser curado das suas doenças. Você liga lá a TV e tem uma pessoa que chega mancando, passando mal, e de repente ela sai dali pulando, correndo, cantando, gritando, e a resposta é que aquela pessoa conseguiu aquilo porque ela entregou aquilo que ela tinha, e se você fizer isso, com certeza você também será curado. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 20. Lucas, capítulo 6, versículo 20, nos diz o seguinte: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia. Então Jesus, falando para os discípulos, disse o seguinte: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Temos ali uma outra versão. Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, vamos fazer aqui uma ligação nos pensamentos. Jesus pegou e disse isso para quem? Para os seus discípulos.
discípulos. A igreja ela nos ensina a seguir um ministério de discipulado, de sermos os discípulos de Deus no nosso dia a dia. Hoje, no nosso momento, na nossa geração, nós devemos ser os discípulos de Deus. E os discípulos de Deus eram o quê? De acordo com o que Cristo falou aqui: bem-aventurado vós que sois pobres. Ué, mas pela teologia da prosperidade, os discípulos deveriam ser milionários. Eles deveriam ter toneladas de ouro disponíveis para cada um para comprar o que quisesse. Irmãos, vocês sabem como é que terminou a vida dos discípulos de Jesus? Os 12. Dos 12, somente um não morreu martirizado. Os outros 11 ou foram crucificados, ou foram queimados vivos, ou foram esquartejados. O único que não foi martirizado foi João. Mas os 10 últimos anos da vida dele, ele passou preso. Ele foi privado de conviver com a sua família, das pessoas com quem ele gostava de conviver. E nós vamos dizer então que ele não foi uma pessoa boa, que merecia todas as bênçãos de Deus? Será que João não entregou tudo que ele tinha? Será que os outros 11 não entregaram tudo que eles tinham? Deixaram a casa, deixaram seus bens, para viver, quem sabe, dormindo de favor na casa dos outros? Eles deveriam ter recebido 10, 20, 100 vezes mais, não é? Mas será que Deus os abandonou? Não abandonou. Porque o que Deus promete não é a recompensa aqui na terra, é a recompensa no céu. E ainda, se nós abrirmos agora a nossa Bíblia, no livro de Mateus, no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Nós temos aqui um momento muito importante e conhecido na Bíblia, que diz o seguinte: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Então aqui o jovem rico perguntou, para Jesus o que faltava, o que ele tinha que fazer para ele herdar o reino dos céus, para ele poder ter uma vida mais dedicada a Jesus. E qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que não é pecado a pessoa, com o seu trabalho, com o suor do seu trabalho, conseguir bens, conseguir sobreviver, se manter. Só que o ser humano, ele tem uma natureza pecaminosa de querer sempre ganhar mais do que o que ele precisa, ter mais do que ele precisa, ganhar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O intuito das pessoas é ganhar dinheiro para, com esse dinheiro, fazer mais dinheiro. E não com esse dinheiro que ele ganhou, proporcionar algo bom para outra pessoa. E esse é o grande problema. Só que nós confundimos, a teologia da prosperidade, ela acaba querendo dizer para nós que quem é bom recebe bênçãos e quem não é, não recebe. Irmãos, isso não é verdade. Nós temos o livro de Jó deixando isso bem claro. Quando Deus te promete algo em troca de ser um bom cristão aqui, é algo que Ele já nos concedeu, que é a graça. O fato dele ter morrido na cruz, Ele já nos concedeu isso. Eu queria ler algo aqui para vocês. Não sei, acho que a maioria aqui conheceu o pastor Henry Feyerabend. E eu gostaria de ler aqui a notícia que saiu no site do Novo Tempo, na morte do pastor Feyerabend. A notícia diz o seguinte: o pastor Henry Feyerabend faleceu ontem,
14 de dezembro de 2006, às 18 horas, horário do Canadá, às 20 horas, horário de Brasília. Ele lutava contra um câncer que começou na perna e teve que amputá-la. Morreu com complicações provenientes da doença que atingiu o pulmão. Feiraben nasceu no dia 10 de junho de 1931 e dedicou a vida inteira à obra de Cristo na pregação do Evangelho. Mais de 50 anos ele se dedicou a muitos cargos e funções. Foi conferencista, missionário no Brasil durante 11 anos. Participou da primeira formação do Quarteto Arautos do Rei. Foi orador do programa Está Escrito para a língua portuguesa e inglesa. E recentemente ele foi tema de um programa Vidas em Missão, que a Rede Novo Tempo produziu. Pastor Henry Feiraben deixa a esposa Emma e muitas saudades e boas lembranças de um servo fiel de Deus, que teve que ter as pernas amputadas e sofreu uma grave complicação no pulmão devido ao câncer. Quer dizer então que o que aconteceu? Ele deveria ter tido a melhor saúde de todas. Ter vivido, quem sabe, 200 anos. Ter mansões nos locais mais nobres de todas as capitais do mundo. Ter a conta no banco mais recheada de todas. Mas ele sofreu uma doença. Até mais de uma. A teologia da prosperidade, ela não combina com aquilo que Cristo prometeu para nós. Irmãos, o fato de nós acreditarmos que Deus nos dará algo em troca, ao entregarmos a nossa vida e nossos bens, não quer dizer que esse algo em troca será na terra. Isso é o mínimo que nós devemos fazer. Aquilo que Ele tem para nos dar, não está aqui. Agora, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, nós temos a seguinte citação. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Nos diz o seguinte: E Jesus, levantando-se, seguiu ele aos seus discípulos. Não, desculpe, eu estou lendo errado aqui. Vamos por ali. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E no verso 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E no verso seguinte, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, se Jesus te tornar milionário aqui na terra, Ele está indo contra aquilo que Ele mesmo pregou. O próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, se Jesus quer o bem para você, Ele não vai te deixar rico. Ele não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Ele não vai deixar que você morra de fome. Ele não vai te deixar que te falte a sua vestimenta. Mas Ele não está preocupado em te dar uma roupa de marca. Ele não está preocupado em conceder dinheiro suficiente para você comprar uma lancha para poder passar os finais de semana. Não é essa a preocupação de Deus. Ele não quer que você ajunte tesouros aqui na terra. Ele quer que você ajunte tesouros no céu. A mesma coisa é a questão da saúde. Jesus esteve aqui na terra e curou muitas pessoas. Mas Ele não curou todo mundo. Ele curou algumas pessoas. Jesus em momento nenhum levantou a mão e disse: agora estou curando todas as doenças da face da terra. Bum. Em nenhum momento Ele fez isso.
Ele chegou até as pessoas e porque as pessoas creram, porque elas tiveram fé, elas foram curadas. Mas isso não quer dizer que elas eram menos ou mais pecadoras do que outras. Às vezes uma pessoa que foi curada aqui, havia outra, quem sabe na mesma distância do outro lado, mas ela não foi curada. Isso não quer dizer que ela não havia se entregado a Cristo. Deus tem os seus motivos, Ele conhece muito mais do que nós. Irmãos, uma das pessoas mais abençoadas na Bíblia foi José. Em Gênesis, vamos abrir agora em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 2. Gênesis capítulo 50, versículo 2. Lá nos diz o seguinte: e José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram. Quando Jacó estava doente, prestes a morrer, José juntou todos os médicos que tinham ali à sua disposição e colocou ali cuidando do seu pai. Só que se nós fôssemos imaginar, nossa, é Jacó e José. Para que eles precisavam de médicos? Irmão, se eles precisaram de médico, imagina nós. Deus, Ele pode intervir? Pode, mas nós não podemos cobrar isso de Deus. Senhor, eu vou na igreja todo sábado, eu leio a lição da escola sabatina, devolvo o dízimo e dou oferta. Então eu apareci com uma doença aqui no meu corpo, o Senhor é obrigado a me curar. Isso não existe. Ou então eu não vou faltar nenhum culto, porque fazendo assim eu nunca vou ter um câncer. Não é assim que as coisas funcionam. Não é isso que Deus prometeu. E nós não devemos também cobrar isso, porque não é isso que também consta na Bíblia. Não está dito lá que nenhum crente, nenhum cristão não passaria por dificuldades. Então, irmãos, o que nós temos para refletir, saindo aqui desse Conexão Jovem de hoje, é que a igreja não é lugar de barganha. Nós não devemos vir aqui para cobrar nada de Deus. Nós não devemos fazer nada no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, esperando algo em troca de Deus. Porque tudo aquilo que Ele tinha que nos dar, Ele já deu. Ele veio aqui na terra, viveu uma vida sem pecado. Pela teologia da prosperidade, Ele era para ser a pessoa mais rica do mundo. Pela teologia da prosperidade, Ele era para ter sido a pessoa com maior riqueza no mundo, porque Ele não pecou. Mas muito pelo contrário, Ele foi preso, apanhou, cuspiram no seu rosto e morreu crucificado. Qualquer coisa que seja menos do que isso, nós já estamos com uma grande vantagem. E não devemos barganhar com Deus pelo fato de nos dedicarmos um pouco a Ele, devolvermos um pouco daquilo que ganhamos, darmos um pouco do nosso rendimento. Amém? Vamos levantar? Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor nos concedeu, por todas as bênçãos e oportunidades que o Senhor concedeu a nós a cada dia. Agradecemos também, Senhor, por a cada momento o Senhor nos conceder a oportunidade de aprendermos o mais sobre Ti. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude com o bombardeio de informações que recebemos no dia a dia, sobre coisas que tiram a sua verdade de contexto, que nos dizem coisas que não são reais, mas temos a certeza que através do Espírito Santo o Senhor falará sempre na nossa mente, nos iluminando para aquilo que é correto. Abençoe cada lar aqui representado, cada família da Tua igreja. Nos leve, Senhor, agora com vida e com saúde em retorno ao nosso lar para mais uma semana. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.